E esse encontro, nós temos, ó Pai, em mente, nós estamos passando, Senhor, por um período onde haverá muitos casamentos, e o Senhor traz à memória neste momento, ó Pai, como se o noivo estivesse esperando a noiva à frente da igreja, e a noiva não viesse ao encontro. Por isso nesta noite, Senhor, coloque sobre o coração da tua igreja, como noiva de Cristo, vindo encontrar com ela. Nesta noite, nós como a noiva, nós possamos nos comprometer com Cristo, nós possamos ser a verdadeira noiva que prepara o ambiente, prepara tudo para que Cristo possa vir. Nós não queremos, como igreja do Senhor, deixar com que o Senhor fique nos esperando. Nós nos comprometemos contigo, Senhor. Nós nos comprometemos como igreja, que nós iremos marcar o encontro contigo, e o Senhor não vai ficar nos esperando. Nós nos comprometemos com o Senhor Jesus, porque um dia o Senhor morreu por mim, morreu por cada um de nós, e não há prazer maior que te servir, não há prazer maior que estar na tua casa. Não existe prazer melhor que ter momentos contigo. Então por isso nessa noite, Senhor, prepara os corações, prepara, Senhor, cada um, para que nós possamos ter um tempo de comunhão com o Senhor, mas que esse tempo de comunhão não venha ser somente nos cultos ao qual nós estamos presentes nesta noite, que isso venha a ser o tempo todo nas nossas vidas. Culto ao Senhor não é somente vir à tua casa, culto ao Senhor é estar o tempo todo conectado na videira. Então permita, Senhor, que a tua igreja assuma o compromisso ao qual ela tem contigo, para que o Senhor, que é o noivo, não fique nos esperando no altar. Nós ansiamos, Senhor, pela tua vinda, nós ansiamos, Senhor, pela tua volta, e muitas das vezes nós não estamos vigiando a tua volta. Será que eu e você nessa noite nós estamos preparando o tempo todo para a volta de Cristo? Ele morreu por mim, Ele morreu por você, mas haverá a volta dEle, e em todo o tempo nós estamos vigiando. Pense naquilo que eu e você estamos fazendo, esperando a vinda do Salvador. A noiva, quando ela vai casar, ela prepara tudo bonitinho. Pense num casamento, ela prepara os mínimos detalhes para receber o noivo. Muitos são casados, e existem aqueles que ainda vão casar, mas aquelas mulheres que são casadas sabem dos detalhes que elas prepararam para que quando elas iam casar, receber o noivo. E nós não estamos cuidando daquilo que nós somos com Cristo, nós não estamos cuidando do noivo. Nós estamos passando por um tempo de reforma aqui no templo, nós estamos com poeira, com bastante coisa fora do lugar, mas logo o físico da igreja está bonito, tudo pintado, mas a pergunta é: será que a minha vida e a sua vida também
vai ficar tudo bonitinha, pintadinha, sem poeira, sem sujeira. Semana passada tinha muito pó em todo o local da igreja. Creio que alguns às vezes ficou incomodado com aquela sujeira. Mas a pergunta é: nós estamos aguardando a vinda do nosso noivo. E aquele pó que está dentro de mim, aquele pó que está dentro de você, está sendo retirado? Os irmãos podem se assentar. Fica à vontade, mas continue no Espírito. Será que nós estamos preocupados e cuidando do básico, dos detalhes das nossas vidas? Confesso para os irmãos que um tempo atrás, como todo casal tem os seus desentendimentos, eu e a Mayra também temos os nossos e tínhamos muito mais no passado. E eu questionava a Deus: Senhor, é engraçado, quando eu estou com a minha esposa, e sempre ela fala que o pastor falou algo para ela e ela entendeu, que o pastor falou não sei o que para ela, ela entendeu, e aquilo, eu confesso para os irmãos que aquilo me frustrava, porque exatamente aquilo que o pastor falava para ela é aquilo que eu sempre falei. Mas você marido, você esposa, talvez esteja passando pelo mesmo problema, e o Senhor ministrou ao meu coração isso, e eu pude entender da parte de Deus que a minha esposa só começou a ver em mim e ter aquilo que eu falava para ela como referência quando ela começou a ver Cristo na minha vida. Então, será que quando há desconcerto na nossa vida, você marido ou você esposa, quando a sua esposa joga na sua cara, fala assim: não, mas o pastor falou assim, vem uma frustração para você marido? Eu sei que vem, porque isso vinha ao meu coração. Talvez você esposa, a mesma coisa, você fala para o seu marido, aí seu marido fala o quê? Mas o pastor falou para mim e agora eu entendi. Vem uma frustração. Mas a sua esposa e o seu esposo só vai enxergar em você aquilo que o pastor tem colocado no seu coração se você for um homem ou uma mulher de Deus. Ela precisa e ele precisa enxergar Cristo em você. Então não pense você que, nossa, mas parece que ela não me ouve, eu falei as mesmas palavras para ela e o pastor falou as mesmas palavras, mas ela deu a glória para o pastor. Não é que ela deu a glória para o pastor, é que ela enxerga Cristo no homem de Deus. Amém? E nós, como noiva do Senhor, nós temos que esperar a vinda do Senhor, estar o tempo todo preocupado com esses pequenos detalhes da nossa vida. Existem casamentos, existem esposas e esposas que estão deixando a desejar nos pequenos detalhes. Nos pequenos detalhes. E esse é o meu ministério, é o seu ministério, começa na nossa família. Eu louvo a Deus porque hoje a minha esposa vê em mim Cristo. Eu sou referência hoje para minha esposa. Não que ela não ouve mais os pastores, ela ouve e ouve muito. Mas muitas das direções ao qual são dadas dentro da minha casa, hoje não tem esforço. Antes precisava de um esforço, mas hoje não. Hoje é natural, o Espírito Santo usa a minha boca e convence. Assim também é na vida dela, ela também dá direções para mim e eu ouço. É porque Cristo, Ele quer cuidar dos detalhes, dos pequenos detalhes das nossas vidas.
E talvez você hoje encontre nessa condição, e não tem nada a ver com o que eu vou falar, mas o Espírito Santo pede para que eu fale. Mas talvez você hoje encontre nessa condição, e é um tempo que Deus quer tirar a poeira. Ele está em reforma comigo e está em reforma com você. Ele quer tirar a sujeira, Ele quer tirar a poeira, porque vai chegar um tempo, Ele vai vir, igreja. E essas poeirinhas, talvez, como existe no casamento, a noiva deixa tudo bonitinho, faz rebaixamento de teto perfeito, flor, tapete vermelho. É dessa forma que nós temos que esperar. E nós estamos deixando a nossa vida com as poeiras da reforma, sempre com as poeiras da reforma, sujeira. Então pense nisso que eu estou falando, o Espírito Santo usando a minha boca. Talvez você está com algumas dificuldades no casamento, no relacionamento. Conserte a sua vida. A sua esposa, o seu esposo só vai te ouvir quando enxergar Cristo em você. Aí ela te ouve. Não que o pastor não seja mais referência em aconselhamento, o pastor é referência em aconselhamento, mas você é o homem da casa, você é a mulher da casa. Direções vão ser dadas, porque você também tem o Espírito Santo de Deus. Todos nós temos o Espírito Santo de Deus. Mas muitas das vezes nós endurecemos nosso coração, e não queremos entender aquilo que a esposa ou o esposo quer falar. Nosso coração endurece, fecha. Então limpa essas coisinhas que têm atrapalhado o agir de Deus nas suas vidas. É uma limpeza. Assim como nós limpamos este local para cultuar ao Senhor, nós temos que limpar a nossa vida também, aguardando a volta de Cristo. Amém? Irmãos, eu estava refletindo sobre a mensagem dessa noite, e o Senhor sempre nos remete ao passado, e por esses dias fiquei, o Espírito Santo conduzindo a minha vida. Eu creio que todos estudaram, fizeram educação física, escola, tinha matéria de educação física, ia para a quadra, jogar futebol, jogar vôlei e tal. E eu, no meu caso, que jogava futebol, para a glória de Deus, nunca fui bom de bola, mas tinha um momento lá do futebol, e eu sempre era o último a ser escolhido. Eu creio que muitos aqui também, porque senão você era profissional. E eu fiquei lembrando dessa situação, e é tão engraçado isso, mas Deus trabalha na nossa fraqueza, né? Outra ocasião que aconteceu comigo também, eu sempre falo com o Rafael brincando, 7 de setembro ia ter fanfarra, e pelejaram comigo, mas eu não tenho dom, Deus me deu outros dons, me colocaram no tarol, me colocaram no surdo, me colocaram todos os instrumentos que tinha, e eu não funcionei nenhum daqueles instrumentos, porque não tem coordenação, não é meu dom. Aí, para não frustrar tanto sobre o meu esforço, que eu sempre fui esforçado, fui para ser porta-bandeira de 7 de setembro. Porta-bandeira. Outro fato que aconteceu comigo, nós já estávamos em Bueno, e ia ter um coral lá, final de ano, não sei o que era o negócio, e eu me dispus, sempre disposto para fazer a obra do Senhor, vamos lá, tal. Aí foi eu e o Alan, e mais uma turma, mas a turma tinha um dom da voz, aquela coisa bonita, e Deus estava despertando o dom em alguns, tremendo, E eu, com a minha disposição, fui lá,
E eu lembro que o regente que fala, regente do coral, o Alan fala, né, brincando, a primeira arrancada minha e dele, nós já fomos desclassificados. E o regente falou assim: amanhã vocês não precisam voltar não, porque essa não é a vocação que vocês têm, né? Mas amém, glória a Deus por isso. Mas Cristo é doido demais com a gente. Ele usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias mesmo, né? Mas voltando lá no futebol, aí eu pude entender aquilo que Cristo estava trabalhando na minha vida. Eu falei, mas eu vejo, né? Eu não sou o Cristiano Ronaldo, não sou o Neymar, não sou nenhum desses jogadores, mas eu comecei a reparar que esses jogadores, eles são craques, jogam muita bola, mas talvez você nunca reparou nisso, que quando eles estão jogando o futebol deles, eles não olham para o técnico. Eles não olham para o técnico. Foi interessante isso aí. E eu pude comparar isso com o reino de Deus. Eu pude comparar isso com o reino de Deus. E na palavra fala, abra sua Bíblia em 1 Coríntios. Primeira Coríntios 25, 1 Coríntios capítulo 1, verso 25 e 26, diz assim a palavra do Senhor: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vedes que o vosso chamado, irmãos, que não são muitos os homens sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. E eu me atentei a esse versículo, e o Senhor, Ele realmente, Ele chama pessoas assim como eu creio, assim, muitos têm pastor Diego, pastor Cristiano, homens de Deus, nossa, a revelação pura. Mas me atentei a isso porque eu entendi que eles também eram homens, aqui como diz no 25, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus mais forte do que os homens. Porque vedes o vosso chamado, irmãos, que não são muitos os homens sábios segundo a carne. Então nós olhamos, né, para a aparência de todos, apóstolo Cristiano, pastor Diego, esses homens de Deus muito usados, Luiz Hermínio, que destaca, né? Mas eles não são sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Você sabe por que esses homens, eles destacam e eles têm revelação pura? Porque assim como o jogador que não olha para o seu técnico, e ele é um craque de bola, né? O pastor Adriano também, claro, a gente, né, é que é tantos homens de Deus usados, né? Mas eles sempre estão olhando para o técnico. Então não existe para esses jogadores de futebol uma dependência. Não existe uma dependência. Eles são craques por si, é um dom, né? Mas nós e os pastores, todos que precisam e necessitam, eles sempre estão olhando para o técnico. Sempre estão olhando para o técnico. Por isso que o Senhor não escolheu os sábios. Por isso que o Senhor não escolheu esses craques. Por isso que hoje nós não
defendemos a bandeira teologia, estudar, porque muitos estão apoiando nos livros e nos estudos e estão esquecendo do técnico. E esses que esquecem do técnico, são esses que têm caído, não têm levado uma vida regrada com Deus. Nós acompanhamos no meio desse mundo gospel, né, onde muitos fazem fama, fazem sucesso, mas talvez faz sucesso com uma música e quando vê não aparece mais. Sabe por que eles não aparecem mais? Porque eles não estão olhando para o técnico, eles não estão olhando para Deus. Esquece, a soberba vem, o orgulho vem. Então nós sempre vamos depender de Deus. Há uma dependência de Deus, porque se nós não dependermos de Deus, nós vamos cair. Então por isso, irmãos, que esses homens de Deus, ao qual nós vemos aqui em cima dos púlpitos, usados, né, tremendamente, revelação da palavra, nós chegamos e sabemos que Deus vai revelar a palavra através desses homens de Deus, mas porque eles não esquecem a quem eles estão servindo, eles não esquecem. Por isso que na palavra aqui diz: porque vedes o vosso chamado, irmãos, que não são muitos os homens sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Então Deus tem usado homens que talvez, sempre eu vou repetir isso, né? Porque eu não conformo, porque que Deus está me usando? Por que Ele quer me usar? Me levantou para cuidar de um povo lá em Bueno. Tantas pessoas preparadas, estudadas, e vai chamar. É porque existe uma dependência tão grande da minha parte, porque se eu fosse um craque, se eu fosse um estudado, um estudioso, eu perdi o foco, eu não ficava olhando. Então hoje, se nós vemos a queda desses homens, dessas pessoas, é porque eles levam na sua própria força, na sua própria sabedoria, entendimento, e esquecem do Senhor. E a minha oração é: igreja, nós somos uma igreja esperando a vinda de Cristo, mas durante esse tempo Ele quer me usar, Ele quer te usar, mas nós nunca podemos deixar de olhar para o técnico. Se nós formos falar de fatos que aconteceram na Bíblia, muitos fatos que aconteceram na Bíblia, porque homens que Deus queria usar perderam o foco. Então nós, como igreja do Senhor, nós temos que estar atento a isso. Paulinho teve um tempo que Deus tratou o coração dele, os irmãos conhecem a história, mas se o homem de Deus que usa esse púlpito não falasse ao coração dele através do Espírito Santo, aqueles louvores, aquelas canções ao qual ele teria gravado, e ele não estaria mais na posição que ele está. Então houve uma direção, e hoje Deus tem usado a vida dele e vai usar muito mais se ele continuar dependendo de Deus. Ele não depende de vender CD para ninguém e fazer sucesso para viver. Ele não depende. Então nós temos que ter em mente que nós somos totalmente dependentes do Senhor em todo o tempo. Mas é só o pastor que tem que estar sempre olhando? Não, todos nós temos um chamado. Todos nós temos um chamado. O que o Paulinho fez com a direção do Espírito Santo aqui, pedindo que nós liberássemos palavras dentro deste local aqui, isso é a igreja do Senhor em movimento, porque o Senhor quer que a igreja esteja em movimento, trabalhando, orando. Você tem um ministério, você tem um chamado,
Mas você não deixe de olhar nunca para o técnico, você nunca deixe de olhar para o Senhor. Sempre esteja com os olhos fixos nele, porque assim você não cairá, você não terá para onde escapar. Para frente um pouquinho aí, abre em 1 Coríntios 12, 22. Então eu espero que você nessa noite entenda sobre aquilo que eu falei, né? Da fanfarra, do futebol. Queria tocar um tarolzinho, queria tocar um surdo, mas não tinha. O Senhor foi lá e me colocou lá para um porta-bandeira, mas a gente tem que ter esse entendimento. Isso não é uma frustração, não é nada, mas talvez se Deus me desse esse dom, eu não usaria para a glória dele. Então muitas das vezes nós nos frustramos com algumas coisas do passado, mas o Senhor impede com que isso aconteça na minha vida, na sua vida, para que você não caia. Então talvez você esteja passando por uma situação dessa, que talvez você faça: nossa, meu Senhor puxou meu tapete. Ele não puxou o seu tapete, Ele está cuidando de você. É cuidado dele. 1 Coríntios 12, 22. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são os mais necessários. Gente, é muito forte essa palavra aqui, porque eu sou um membro, você é um membro deste corpo, e a palavra aqui diz que antes os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são os mais necessários. Então não pense você que enquanto eu estava carregando a bandeira lá, eu não estava sendo importante, estava sendo importante também. Talvez você fala: mas eu não estou em cima do púlpito, eu não participo do louvor, eu não participo de coisas ao qual parece na igreja, mas você é um membro necessário, e é da forma que você é, Ele vai te usar. Se você continuar ligado na videira e sempre olhando para o técnico. Então nunca nós devemos nos menosprezar e ter aquele espírito de diminuição, porque eu creio que aqui ainda existe pessoas que ainda não têm essa maturidade. Deus vai nos usar onde nós estamos. Ele vai nos usar onde nós estamos. E antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são os mais necessários. Tenha isso em mente, não esqueça dessa palavra. Você é necessário no reino de Deus. Deus quer te usar onde você está, da forma que você está. É claro que não com os seus pecados, mas tirando toda a sujeira, Ele vai te usar. Então foi onde eu disse, né, que Deus chama os improváveis para o seu time, porque se chamar os sábios, eles não irão olhar para o técnico. Então você talvez fica meio confuso: nossa, uma palavra é uma confusão, mas é exatamente esse tipo de pessoa que o Senhor quer usar. É pessoas assim, que não têm sabedoria nenhuma, que não têm entendimento nenhum, para que quando nós estivermos fracos, o poder dele vai se aperfeiçoar. O poder dele aperfeiçoa na minha fraqueza e na sua fraqueza. Então o Senhor faz essas coisas para que a dependência esteja sempre nele. A dependência tem que estar sempre nele. Porque nós servimos um Deus sábio, um Deus justo e um Deus santo. Então tudo está nele. De que nós necessitamos? É da presença dele em nossas vidas.
Então Ele não pede sabedoria, Ele não pede nada, que você seja inteligente, que você... É Ele que dá, é Ele que dá para mim, é Ele que dá para você. Porque nós sabemos que essas pessoas que têm um orgulho, são orgulhosas, elas não têm uma dependência em Deus. E como nós servimos a um Deus sábio, justo e santo, nós temos que sempre estar ligado naquilo que Ele está falando, naquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. Abra suas Bíblias aí em Colossenses 2, 1, 3. Colossenses 2, versículo do 1 ao 3. A palavra diz assim: porque quero que saibais quão grande luta tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plena certeza de entendimento, para a confirmação do mistério de Deus e do Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão depositados em quem? É no Senhor, e é Ele que distribui na igreja, no meio do seu povo. Então a dependência minha e sua tem que ser no Senhor, porque a sabedoria e o conhecimento está nele. Por isso que para que ele cresça, eu tenho que diminuir para que ele cresça, porque se eu crescer, e daí? É onde muitas pessoas, é onde eu disse, né, que no meio do mundo gospel, principalmente, as pessoas têm caído. Muitos homens que estão em cima dos palcos, eles nem leem a Bíblia e não oram mais, porque acham que a canção está atingindo o coração das pessoas e isso basta. Eles esquecem que a sabedoria e o conhecimento vêm dos céus, vêm do Senhor. Então esses homens de Deus que você tem eles como referência, eles têm uma total dependência do Senhor. Isso não é deles. O pastor Diego sempre fala que ele é tímido, ele tem dificuldade talvez de falar, de interagir, mas quando aquele homem toma o púlpito, o Espírito Santo toma a boca dele de uma tal forma, de uma tal maneira. Mas é dele a sabedoria? Não é dele. Aquilo é dependência de Deus o tempo inteiro. E nós temos que aprender isso, irmãos. Nós temos que aprender que nós não somos nada. Nós viemos do pó, ao pó nós voltaremos. Então, no reino de Deus todos são iguais. E a dificuldade minha e sua é entender isso, que no reino de Deus todos são iguais. Todos são iguais. E nós servimos um Deus justo. Lá em 2 Coríntios 5, 21. Porque aquele que não conheceu o pecado, ele o constituiu pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus nele. Porque aquele que não conheceu o pecado, ele constituiu o pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus nele. Esse é o Deus justo que nós servimos. Ele está nos ensinando que Ele, sem pecado nenhum, Ele diminuiu ao ponto de entrar como pecador na situação, para que eu e você fôssemos remidos. Esse é o Deus justo que nós servimos. Aí nós achamos e apoiamos nas nossas forças, nas nossas sabedorias. Não, mas o Deus que eu e você serve,
Ele é santo, Ele é justo, e Ele, sendo Deus, Ele diminuiu ao ponto, desprezado, humilhado, açoitado, fizeram o que queria com Ele, para me ensinar e te ensinar. Então por que nós temos isso no reino de Deus, uma desigualdade? Talvez nós nos comparamos com algumas pessoas e achamos que aquela pessoa é maior, é melhor. Não. Hoje o Senhor quer me ensinar, quer te ensinar que Ele, sendo Deus, humilhou a ponto de açoites por mim e por você, e Ele não tinha pecado nenhum. Pastor Adriano, na pregação que Ele levou para nós no retiro lá de Carnaval em Bueno, ele disse com simplicidade, porque ele estava falando de um Deus simples. O que ele falou? Que o Jesus que eu e você servimos é um Jesus simples. Não tem necessidade de nós acharmos que eu sou melhor, eu sou maior. Não. Ele quer ensinar a mim, quer ensinar a você que nós todos somos iguais, só que Ele usa cada um de uma forma diferente. Assim foi como nós lemos lá em 1 Coríntios 12, 22. E Ele usa aquele membro que acha o mais fraco, mas é o mais necessário. Então não se diminui, não tenha isso na sua vida. Mas eu não tenho sido útil, Deus não tem usado a minha vida. Ele tem usado sim. Tira as poeirinhas, arranca as sujeirinhas aí, algumas coisas que estão atrapalhadas na sua vida. Deus vai te usar e você vai voar. É um tempo de reforma no tempo aqui físico, mas é um tempo de reforma também na sua vida espiritual. Aproveite esse tempo de reforma física e faça uma limpeza na sua vida espiritual. E nós servimos a um Deus santo. Em João 17, do 14 ao 19. Eu dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Eu não oro para que tu os tires do mundo, mas que tu os guardes do mal. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Santifica-os pela tua verdade. Tua palavra é a verdade. Assim como tu enviaste ao mundo, também os enviei ao mundo, e por causa deles eu santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados pela verdade. Amém? Então Deus, o Todo-Poderoso, aquele que tem a sabedoria, que vai depositar em mim e em você, Ele pede que eu e você tenhamos santidade, vivamos a santidade, porque Ele quer me usar e quer te usar. Esse é um tempo que Ele quer limpar as pequenas coisinhas na minha vida, na sua vida. Ele quer nos limpar como igreja do Senhor. Nós temos que aguardar a vinda dEle, assim como o noivo espera a entrada da noiva. O noivo fica aguardando. Ele aguarda a mim e está aguardando você, que nós entramos limpo, puro. Prepara o ambiente para Ele. Mas esse é o tempo inteiro, porque Ele virá como um ladrão e vai tirar a igreja dele. E de que forma que nós vamos estar? Então que haja limpeza nas nossas vidas. Abra em 2 Coríntios 3. Segunda Coríntios capítulo 3, 16 ao 18.
Mesmo assim, quando se converter ao Senhor, o véu será retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí está a liberdade. Mas todos nós, com a face descoberta, contemplando com o espelho a glória do Senhor, somos transformados da mesma imagem de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. Ontem, nós em casa, o tempo inteiro culto, né? Gostoso. O ambiente está sendo diferente, né? E a Mayra pôde ministrar esse versículo na minha vida ontem. Eu vou até ler de novo. Mesmo assim, quando se converterem ao Senhor, o véu será retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí está a liberdade. Mas todos nós, com a face descoberta, contemplando com um espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. Amém? Então essa palavra é que quando nós olharmos para o Senhor, vai refletir nele como um espelho aquilo que nós somos. E será de que forma que nós vamos chegar? De que forma que nós vamos chegar? Será que vai refletir quando nós olharmos para o Senhor? Vai refletir? É como se estivesse devolvendo um espelho, devolvendo. Nós vamos olhar na face, nós vamos enxergar como no espelho, porque nós temos que ser assim como Ele é. Nós temos que ser assim como Ele é. E por que nós estamos encontrando tanta dificuldade? Porque existe sujeirinhas, reformas estão sendo feitas, mas aí você tem dificuldade nisso, porque às vezes você fala, nossa, mas está cansativo, sempre, eu estou com saudade já do pastor, essas palavrinhas, essas coisas, mas o Senhor pede que hoje não venha tanta revelação para a sua vida, mas venha ensinamento. Venha ensinamento também. E o que mais nós vamos querer esperar desse Deus que nós servimos? Nós não devemos querer esperar mais nada, porque Ele sendo santo, justo, Ele é sábio, é Ele que vai me dar tudo e é Ele que vai te dar tudo. O que mais que nós vamos querer esperar dEle? E eu trago sobre esse entendimento, aquilo que nós falamos, né? Nós vamos ser usados, nós estamos sendo usados aonde nós estamos, da forma que nós estamos sendo usados, mas para que a glória, para que eu não ensoberbeça, né? Para que eu não ensoberbeça, porque se eu fosse tão sábio, tão estudado, esses homens de Deus que é tão usado, nós vemos e acompanhamos na palavra o que aconteceu com Lúcifer. Foi um anjo ao qual Deus criou para que levasse adoração para ele, mas Lúcifer não teve tanto entendimento. O que aconteceu com ele? Ele começou a adorar, mas trazer adoração para ele, e ele queria estar num nível acima de Deus, caiu, teve queda. Moisés, quando foi buscar no Monte Sinai as tábuas da lei, deixou o povo lá embaixo ao cuidado de Arão. E o que aconteceu com Arão? Permitiu que aquele povo fizesse um altar de adoração para eles, esquecendo de olhar para o Senhor. Queda. As pessoas caem. Sabe por que elas caem? Porque se você for tão sábio, tiver tanta sabedoria, tanto entendimento, tanto conhecimento, você ensoberbece. Por isso tinha Paulo o espinho na carne, porque ele sempre tinha que estar olhando, porque Deus usava de forma tremenda, e foi necessário esse espinho na carne de Paulo.
Então não pense que Deus, você não tem que ficar se diminuindo, achando que não vai ser usado em lugar nenhum e alguma forma Deus vai te usar. Vai chegar o tempo e Ele está querendo te usar. Ele está pedindo que a reforma que está havendo física aqui haja na sua vida e haja na minha vida, para que eu e você vá embora. Pedro, servo do Senhor, discípulo do Senhor, mas em um tempo ele queria tirar o plano perfeito de Deus sobre a vida de Jesus, e Jesus teve que ser duro com ele, chegar ao ponto de falar: arreda-te de mim, Satanás, porque ele não queria que cumprisse. Será que Pedro não estava querendo ser um pouquinho acima de Jesus? Ele queria atrapalhar o plano perfeito de Deus? Será que ele não estava achando muito sábio, muito entendido já? Não estava nem convertido, tinha ainda, porque se tivesse convertido não ia atrapalhar o plano de Deus. Abra aí Mateus 6:33. Por isso que eu louvo o nome do Senhor, e a minha dependência tem que estar sempre nele. Porque se eu e você nós apoiarmos no nosso entendimento, na nossa sabedoria, nós não chegaremos a lugar nenhum. Diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e as suas justiças, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Existe uma dificuldade tão grande de viver isso aqui. Nós queremos não buscar o reino de Deus e queremos viver tudo o que Ele tem, mas sem buscar a vontade dEle. Nós queremos viver tudo que o Senhor tem, mas nós só vamos receber a sabedoria, nós só vamos viver aquilo que Ele tem para mim e para você, se nós buscarmos o reino dEle. E é tão ruim, tão chato nós ficarmos insistindo: não, venha para o culto na quinta, venha para o culto no domingo, porque vai ser que não sei o que, vai ser uma benção. Não tem necessidade de ficar insistindo, porque a palavra fala para mim e você: busque o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele está garantindo isso aqui. Isso aqui Ele está falando para você: não desligue de mim nunca. Por que você tem se apoiado no seu próprio entendimento? As pessoas encontram dificuldade de estar buscando o reino de Deus, e quando elas não buscam, elas estão desconectando da videira, estão desconectando da raiz. Então o Senhor pede para mim e para você sempre dependência nele. Se Ele está pedindo para buscar, busque sempre a dependência. O último versículo aí é em Mateus 7:7. Diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Então, irmãos, a palavra que o Senhor ministra nessa noite, uma palavra tão simples, mas de uma riqueza tão grande, e nós temos dificuldade de entender isso aqui. O Senhor pede: busque o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Depois Ele fala: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Isso é dependência total de Deus. Então, para que, assim como nós não somos craques, amém, glória a Deus por isso, porque se nós fôssemos um Neymar, um Cristiano Ronaldo, nós não iríamos olhar para o técnico,
E Ele não escolhe esse tipo de pessoas para o reino de Deus. Ele deu o dom para esses homens, eles jogam muito bem, mas nós no reino de Deus é diferente. Nós no reino de Deus tem que ser diferente. Não desconecte do técnico. Por isso muitos homens estão sendo usados, porque eles estão sempre conectados. E que essa dependência minha e a dependência sua aumente a cada dia. Porque quanto mais ela aumentar, mais usado eu e você vamos ser. Então aumente. Avance os degraus. Nós precisamos avançar os degraus. O Senhor tem muito mais para nós. Tem muito mais para nós. Amém? Senhor, nós louvamos o Teu nome nesta noite. Se o Senhor pediu para que eu ministrasse isso nessa noite, porque a Tua igreja necessita de sempre estar olhando e estar conectada na videira, Jesus. Talvez durante alguns dias nós estamos apoiando no nosso entendimento, achando que nós somos sábios o suficiente, mas nessa noite o Senhor pede que eu e os meus irmãos, nós estejamos sempre com os olhos fixos no Senhor. Então, se em algum tempo nós não estivemos fixos e olhando para Ti, Senhor, que o Senhor venha nos perdoar. O Senhor é um Deus de misericórdia. E nessa noite é um tempo que nós queremos renovar com o Senhor aquilo que nós deixamos de praticar e fazer nesse tempo. Nós nos apoiamos no nosso próprio entendimento e fizemos as coisas da nossa cabeça, da forma que nós queríamos, mas nessa noite nós queremos consertar com o Senhor e apoiar no Senhor o tempo todo. Nós declaramos que nessa noite a nossa dependência no Senhor é total. Nós não queremos mais, Senhor, apoiar nas nossas sabedorias, no nosso entendimento, na nossa inteligência. Nós queremos apoiar em Ti, Jesus, porque é o Senhor que garante sabedoria, porque o Senhor é sábio, justo, santo. E nós seremos, ó Pai, filhos obedientes àquilo que o Senhor tem falado nessa noite. Nós queremos que o Senhor cumpra sobre as nossas vidas, Senhor, o propósito que o Senhor deu para mim e deu para a Tua igreja. Nada, Senhor, daquilo que é plano do Senhor para nós será frustrado. Porque nessa noite nós depositamos uma dependência total no Senhor. E sobre os nossos dons, ao qual o Senhor distribuiu no meio da Tua igreja, que nós não venhamos apoiar neles. Que esses dons que o Senhor depositou sobre a Tua igreja, Senhor, seja para a edificação dela, e não para soberba, e não para orgulho, e não para satisfação de ego. Então, Senhor, que nós possamos usar desses dons que o Senhor tem depositado sobre as nossas vidas, mas nunca esquecer de olhar para Ti. E nós colocamos, Senhor, como filhos do Senhor nesta noite, sobre as Suas mãos, para que as direções que o Senhor venha nos dar sejam obedecidas, Senhor, e sempre possamos olhar para Ti, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Nós louvamos e agradecemos nessa noite. Amém. Glória a Deus. Aviva-nos o Espírito e a
trouxe o seu dízimo, a sua oferta nessa noite, pode depositar. Viva-nos, o Espírito e a noiva clamam, vem. Aviva-nos, aviva-nos, queremos queimar outra vez, queremos viver novamente, nos arrepender outra vez, nos aceite só mais uma vez, queremos queimar outra vez, queremos viver novamente, nos arrepender outra vez, nos aceite só mais uma vez. O Espírito e a noiva clamam, vem. Aviva-nos, aviva-nos, o Espírito e a noiva clamam, vem. Aviva-nos, aviva-nos, queremos queimar outra vez, queremos viver novamente, nos arrepender outra vez, nos aceite só mais uma vez, queremos outra vez. Aleluia. Senhor, nós queremos louvar o Teu nome e agradecer pelos dízimos e as ofertas aqui depositadas. Que haja, Senhor, mantimento não somente nesta casa, mas na casa daqueles também que têm entendido aquilo que é a ordenança do Senhor. Nós consagramos a Ti, Senhor, todos os lares, consagramos a Ti, Senhor, todos os dízimos e ofertas, consagramos a Ti as nossas vidas, Senhor, que nós possamos ofertar tudo aquilo que nós somos a Ti. Obrigado, Jesus. Glorificamos o Teu nome.